voltando aqui à quinta etapa da entrevista com Wagner, são assuntos muito interessantes e do interesse do público. Nós vamos agora fazer um fechamento aqui, viu, senhor Wagner? E a gente não pode deixar a pergunta que não pode calar, que a população quer saber. É sobre essas desavenças que estão havendo ali dentro da Câmara Municipal. Eu soube que o senhor não estava no dia, mas já houveram outras. E agora estão chamando até a polícia militar para poder proteger vereadores. Como é que é esse negócio? Explica para a gente como é isso, que está na internet aí, tem um vereador aí que já fez até um requerimento. Requerimento não, ele fez um ofício para a polícia militar. Nessa quinta-feira a polícia militar estava lá, estava lotado de gente, mas de repente se evadiu todo mundo. Como é que é? Explica para a gente esse negócio aí. Infelizmente, no último acontecido dessa desavença que foi citada no momento, eu não tive condições de ir, e até explico aqui à população porque eu faltei, porque estive no velório e sepultamento do meu amigo e irmão Aprígio. Então, infelizmente, eu não tive condições psicológicas para ir à reunião. Mas tomei conhecimento. A morte de Aprígio foi um dia antes dessa confusão, né? Isso, o sepultamento foi no dia. Né? Foi no dia, exato. Então, o que acontece? Eu não pude ir, mas fiquei ciente de todos os acontecimentos. Então, eu acredito o seguinte, que essa então, questão... o que mesmo assim que aconteceu? Que questões são essas? O que acontece? Cada um pode defender seu ponto de vista em qualquer matéria, mas eu acredito que a pessoa, na sua vida pessoal, antes de ser vereador, nós somos pai, filho, somos irmãos. Então eu acredito que a questão pessoal, ela tem que ser deixada em segundo plano, juntamente com os projetos de indicações. Não tem que ser um projeto pessoal, tem que ser um projeto para o povo. Então a Câmara, quinta-feira agora, vai ser votado um código de ética, o presidente, ele tem o poder mas não tem um código de ética na Câmara, agora que vai ter um código de ética. Ele está sendo só aperfeiçoado porque ele não tratava diretamente das sanções e como seriam essas sanções previstas. Mas o presidente hoje, ele tem o poder de, na hora de uma discussão mais acalorada, ele chamar, suspender uma sessão por 3 minutos, 5 minutos e dizer, vamos voltar ao tema, um projeto do povo, e cada um defende seu ponto de vista. Agora vamos deixar a questão pessoal para isso, porque eu posso suspender vocês agora por 30 dias. Ele tem o poder de fazer isso. E ele tem feito isso, não? Não, ele não fez isso. Ele suspendeu a sessão inteira, apresentou o código de ética novo na quinta-feira, o presidente, e vai ser votado nessa quinta-feira. Nós estamos sabendo, o presidente nesse dia não era o presidente mesmo, era o substituto, era Evandro Júnior, né? Não, momentaneamente foi Evandro Júnior, mas o presidente chegou, e quando chegando à Câmara, ele suspendeu a sessão do dia. Então eu acredito que é o seguinte, toda vez que tiver uma discussão, a gente não pode suspender a sessão, mas eu acredito que as pessoas envolvidas no debate, eles têm que ser chamados a atenção, e sob pena mesmo de suspensão, ou até abrir um processo de quebra de decoro parlamentar. Mas essa questão de pedir proteção policial, eu acredito que... E esse código de ética agora vai ser votado é por causa dessa confusão? O último que houve, ou já vinha se cogitando? Já vinha se cogitando. Então teve que dar uma acelerada para a gente, dentro da lei, a gente poder fazer as sanções necessárias e trazer mais tranquilidade para o plenário e esquecer essa questão pessoal. Nós temos que tratar os projetos da cidade, não a questão pessoal. Então, eu acredito que essas questões pessoais, elas deveriam sempre ser colocadas em segundo plano ou não ser expostas de forma alguma na Câmara. O senhor me desculpe, mas o povo gosta mesmo de saber os detalhes. Veja bem, eu sei que são coisas pessoais que estão se discutindo ali, pelo que o senhor está dizendo, mas são muitos vereadores que tem lá dentro. O senhor podia dizer de onde surgiu essa confusão? Quem foi os autores dessa confusão? O povo quer saber realmente como é. E o senhor é representante do povo, e eles também são representantes do povo, como o senhor falou, são família, pais, filhos. Tem que dar bom exemplo. Mas eu gostaria que o senhor dissesse como foi essa confusãozinha que surgiu lá dentro. O que é que acontece? Eu não tenho aqui, e não é meu feitio, a gente está citando nomes ou culpados. Eu acredito que quando acontece um problema na Casa Legislativa, eu acredito que os 15 vereadores eles são culpados. Então, nós temos que cada um, a partir de a gente o senhor não estava lá, o senhor não é culpado. Eu sou culpado também. Também é culpado. Sou. Então, nós temos que, tudo que acontece hoje na Câmara de Vereadores de Pesqueira,
cada vereador é culpado e tem sua parcela de contribuição. Da mesma forma, quando disse a você hoje, que não acredito que, quando a gente escuta na rua dizendo que os 15 vereadores nenhum faz nada, eu também acredito que isso é inverdade, não é verdade. Existem projetos, as indicações. Então, essa sensação de que o vereador também não faz nada, é a sensação que nós temos na rua, dizer, poxa, o Pesqueira não mudou nada, o Pesqueira continua a mesma, ou está pior. Então é um reflexo da administração do Poder Executivo. Agora, quanto à discussão, eu acredito o seguinte, que defender um ponto de vista, isso é um dever cívico, isso faz parte da nossa democracia. Agora, nós agredimos o outro, ou falarmos da vida pessoal, em algum sentido, então isso aí realmente nós temos que acabar com isso, ver o que foi passado de ruim e temos que começar uma nova etapa. Agora, esquecendo sim o lado pessoal. Isso aí não vamos lá falar do lado pessoal, que não leva a nada. Então, primeiro, eu acho que não é necessário chamar a polícia. Vocês mesmo podiam resolver isso numa conversa. Com certeza. Então, eu não sou a favor de chamarmos a polícia para lá. E, inclusive, o ofício não foram dos 15 vereadores. Porque polícia é um negócio para mundiça, não chama aqui, não. Quando tem uma briga, aí chama a polícia. Aí uma briga no bar, chama a polícia. A polícia, eu até digo o seguinte, a polícia, em vez de estar dentro da Câmara, no dia de quinta-feira, ela poderia fazer a patrulha de um bairro, ela poderia estar fazendo uma patrulha de uma zona rural. Então, eu não acredito que ela deveria estar na Câmara. Nosso representante tem que saber. Se nós formos eleitos pela democracia, pelo voto do povo, então eu acredito que nós, lá dentro, para discutirmos os problemas da nossa cidade, não é necessário por isso. Eu acredito que internamente isso tem que ser controlado, tem que ser feito o código de ética, e a mesa da Câmara, sim, é quem tem que se posicionar para contornarmos essas brigas internas. Então eu não concordo com a polícia na Câmara. Não concordo? Não concordo. Cara. O senhor não se sente ameaçado de forma alguma? Primeiro é o seguinte, se a gente está rolando na internet que pode ocorrer uma fatalidade. Não, eu não acredito que vai ter fatalidade nenhuma. E o medo em si do próximo, de dizer você é agredido por um ou agredido por outro, ser ameaçado, eu pessoalmente eu não tenho medo nenhum disso. O diálogo resolve. O diálogo com certeza tem que prevalecer e se sobrepor a questões pessoais. Então a polícia deveria estar fazendo patrulha em bairro, patrulha nos distritos. O senhor acha que depois desse código de ética, realmente as coisas vão se amenizar lá e vai dar tudo certo, as pessoas vão obedecer o código de ética? Porque o brasileiro, ele costuma sempre obedecer às leis, né? É um país que falta de educação, mas isso não é o caso dos vereadores. Os vereadores são homens educados, representantes nossos, né? E agora precisa uma lei para poder amenizar os ânimos? Eu acredito que sim, porque se não precisasse disso, então era inviável, não tinha motivo algum de ser inserido um código de ética na Câmara hoje. Então, se, como você disse hoje, o brasileiro é acostumado a infringir uma lei, uma coisa desse tipo, e precisa realmente de uma lei para punir. Então, eu acredito que se é necessário, temos que fazer isso. O cara, para não beber dirigindo, tem que ter a lei para ele não beber. E quanto? Ele não tem a educação de não beber dirigindo, né? Por isso que eu digo que a educação é quem muda uma nação. Agora, eu tenho que dizer a você que a Câmara hoje, ela dispõe de sua própria segurança. Então, toda a sessão da Câmara, tem lá 3 seguranças na sessão da Câmara, e ainda tem que chamar a polícia militar. Isso eu não concordo, porque eu acredito que o que foi que houve nessa quinta-feira que nós estivemos lá presente e tinha aqui o nosso testemunho que está por trás das câmeras? Ele juntou todos os vereadores ali na mesa. Era sobre esse código de ética que o senhor está falando, que todo mundo o presidente convocou, vereadores venham cá, e todo mundo ficou lá, não sei o que, código de ética, falta de decoro. Como eu disse anteriormente, não pude estar presente nesta sessão. Não, nessa quinta o senhor estava, ele chamou todo mundo e inclusive o senhor foi um deles que foi. Então foi chamado lá. Quando eles me chamaram, quando chamaram lá, foi apresentado na quinta-feira, no momento que a gente chegou à Câmara, foi entregue a nós um código de ética novo para ser inserido na nossa lei orgânica do município. Eu só não concordei a gente ter que ler e voltar na mesma hora. Então eu disse o seguinte, então não precisa pedir dispensa de interview para isso. Então vamos com calma, passar a semana estudando ele, vendo se podemos ainda... O senhor tem ele aqui já? Aprimorar e tudo. Vai estar na sua mão, nesse exato momento,
Vou passar para você poder acompanhar e se quiser fazer a publicação também no Vida News. Do Código de Ética pode? Seria muito, pode sim. Isso é o projeto apresentado para a gente. Não vai ser o projeto aprovado na íntegra. Não posso garantir que vai ser aprovado na íntegra. Porque pode mudar alguma pode haver algum momento para ser votado nisso aí, né? Então, mas antes de você sair daqui, não se preocupe. Então, Seu Wagner, eu acho que nós chegamos a todas as perguntas que deveríamos ter feito. Eu sei que tem muita coisa, tem muitas ideias boas aí na sua cabeça, porque nós vimos já duas aqui interessantíssimas. E nós queríamos deixar para a população de Pesqueira registrado, assim, uma mensagem sua, fora de campanha, sem estar em busca de votos, que as pessoas podem confiar na Câmara Municipal por completo, ou o senhor particularmente vai tomar só para si a responsabilidade? Porque aqui o senhor já se incluiu, que também é culpado das brigas que estão ocorrendo na Câmara. Eu gostaria que o senhor desse sua última mensagem, passasse para o pessoal aí, e o que é que o senhor espera desse governo atual, e se o senhor pretende ainda um dia, sei lá, até se for possível, se for para o bem da cidade, se aliar a esse governo, ou vai continuar assim com a oposição consciente? Como já disse a vocês, essa oposição consciente já é um aliado ao governo municipal. Por quê? Porque se o projeto for por bem do povo, como já disse, votarei a favor de prontidão. Então eu não sou contra um governo, eu sou contra algumas atitudes e sou a favor de outras atitudes. Agora, já se passaram 9 meses e as mudanças necessárias, elas ainda não aconteceram. E se vão começar a acontecer, eu estou acreditando que estão andando num passo muito lento, já que a ansiedade do povo, o anseio do povo de mudança, ele é muito rápido. A gente sabe que nem tudo pode acontecer de prontidão, mas é um sentimento que aflige nossas mentes, nossos corações, não só como vereador, mas como cidadão pesqueirense e que ama a sua cidade. A gente está andando na rua e não é segredo para ninguém o que as pessoas hoje já estão descrentes no poder público pela inércia, pela lentidão de acontecimento das coisas. Então, temos que parar de botar culpa em gestões anteriores, que eu não fiz parte de nenhuma gestão, não fiz parte de nenhuma. Então, eu estou exercendo meu mandato nessa legislatura, então eu quero que aconteça nessa. Agora eu quero que aconteça priorizando sempre os mais pobres, e temos que dar agilidade a isso, que o dinheiro entra na cidade. Então, se entra na cidade, as coisas têm que acontecer. Então, quando você me perguntou, dava para atender os 300 requerimentos? Não. Só seus são 300. Não, meus são 30. 30. Eu acredito que são 30 requerimentos. 30 não, até hoje, dos 8 meses de mandato desse governo aí, o senhor tem mais de 100 requerimentos ali? Tem não. Tem não? Não. Eu tenho 40 requerimentos. 40 requerimentos? Isso. Agora, dos 40 requerimentos, eu posso dizer a você hoje. 40 vezes 15? Mas não dá, nem todo mundo tem 40, né? Então hoje nós temos em média 300 requerimentos ao todo. Ao todo. Mas hoje eu posso dizer a você que não foram executados 30. Não foi executado 10%? Não, então é o seguinte, a Câmara Legislativa, quando ela trabalha, quando ela formula suas indicações, então eu acredito que é o bem do povo, Então, ações mais simples, que tem um custo menor, era uma coisa que devia ser agilizada sem esperar a verba federal, o orçamento, sem convênio. Então tem coisa que existe o dinheiro, que entra, que, como eu disse a você, em média, mais de 6 milhões entram hoje, e se as emendas orçamentárias e os convênios que estamos esperando para o município de Pesqueira realmente chegarem, é para a gente ter uma arrecadação em 4 anos de mais de 400 milhões. Você tem que concordar comigo que é uma cifra exorbitante, eu não sei nem o que é isso. Então dá para se fazer muita coisa, e menos de 10% dos requerimentos até agora serem atendidos, para mim, a inércia total. E o senhor tem consciência de alguma coisa que está sendo feita? Tem consciência de alguma coisa que está sendo feita no governo? Com esse dinheiro? Então, hoje, eu já disse a vocês que 61% desse valor, ele é pago só com folha de pagamento. Certo. Então, existe a licitação do transporte na educação. Sobra 39% desse dinheiro? Não sobra, porque ele ainda, o que acontece? Ele tem o transporte da educação, que foi licitado, o transporte da saúde, que foi licitado. Ele ainda, por fora dessas pessoas, ele ainda tem alguns contratos de prestador de serviço. Sei. Então, o contrato de prestador de serviço é uma coisa que não é funcionário da prefeitura
e que gera também esse ônus. Porque ele está dizendo que não dispõe de recursos necessários para isso. Mas todos nós temos que concordar que já era para ter dado uma enxugada nessa folha, era para ter sido contratado realmente técnicos e pessoas responsáveis. Sou contra, terminantemente, nós contratarmos pessoas que não são de pesqueira para ser secretário, porque eu acredito que posso apostar com você que existem pessoas de iguais qualidades e competências a secretário de fora, que realmente moram e residem na cidade e que não precisava a gente estar buscando profissional dentro da cidade. Então, temos sim que priorizar as pessoas de pesqueira, até nesse contexto dos cargos que ocupam dentro da prefeitura. Agora, já poderia ter sido enxugado e realmente a gente tem que dar prioridade àquilo que é do povo. Então, quando eu pedi para fazer uma limpeza de Baixa Grande, quando eu pedi o calçamento da Travessa do Zé Leite, que a Travessa do Zé Leite, vamos dizer no caso, já foi iniciado, já está com mais de 60% do seu calçamento e seu saneamento feito, onde o prefeito da cidade nunca me chamou para ir lá com ele, para ver como está o andamento da obra e tudo, mas eu trago ele pessoalmente. Na Vila não. É essa que está no site Vida News, hoje, saiu hoje. Aquilo ali foi bem encaminhado. Estamos dizendo, cara, aquilo ali foi um requerimento meu. Mas então, se ele fez. Ele ia lhe chamar para quê? Para ir se ele fez aquilo ali, então eu tenho que dizer que foi um requerimento meu. Foi um requerimento meu para fazer, dando prioridade àquele calçamento. Só que eu acredito o seguinte, hoje, quando a gente aprovou, você está dizendo aqui agora. Quando a gente aprovou o Fundo Municipal de Desenvolvimento, que foi de 1.600.000, foi justamente para darmos início às construções e às obras na infraestrutura de pesqueira. Então, você tem que concordar comigo que em 9 meses, se dispõe esse dinheiro e é só para usar na infraestrutura, não tenho conhecimento de 3 calçamentos que estão sendo feitos na cidade. Então foi feita a limpeza de Baixa Grande, ele foi fazer a limpeza de Baixa Grande com o pessoal da ressocialização que está aí. Mas o seu papel é esse mesmo, é fiscalizar essas verbas. Então, que eu estou dizendo hoje, né? Independente de se ele tiver ido, se ele tiver levado outro vereador junto com ele, juntamente com ele, eu não me incomodo com isso. Esse é um dos papéis do senhor, é fiscalizar para onde realmente está esse dinheiro desse fundo de participação. Agora, se quando você fundo de desenvolvimento. Se como sugestão hoje você me disse que o bom era todos nós descermos os palanques, se unir em prol da cidade, eu acredito que os projetos e as indicações, eles deveriam ser enumerados e colocados em regime de urgência pela qualidade do projeto e do serviço que é feito. Mas isso é um sonho meu, talvez seja seu também, mas esse sonho e não pelas brigas que estão tendo na Câmara. E não porque o vereador é afiliado político meu ou porque ele exerce um cargo. Mas você não é afiliado a ele, é do contra, atualmente contra, entre aspas, e sua obra está saindo lá em cima, né? Quem sabe na inauguração ele não vai lhe chamar? Quem sabe, né? Agora, eu estou falando com você hoje, de 40 requerimentos meus de projetos. Já tem um saindo. Já tem um saindo. Então, não tem como me encher hoje de esperança se de 40 em 9 meses foi feito um. Mas uma obra grande está saindo, né? Não, um calçamento de 60 metros. 60 metros? Então eu acredito que não é uma obra grande, é uma obra pequena. Para o valor arrecadado hoje e para o dinheiro que a gente aprovou para vir para o Fundo Municipal de Desenvolvimento, com valor de 1.600.000. Então hoje eu não posso me encher. Meu coração não se enche de esperança, porque de 40 é feito um em uma limpeza de um bairro. Então eu me encheria sim de esperança se o prefeito hoje ele tivesse executado pelo menos 30% do que fizemos. E acredito, como já foi citado aqui, tem projetos de indicações minhas e de outros colegas também, que tem uma urgência, tem um sentido para ser realizado. E eu acredito que esse dinheiro dispõe. Se ele disser hoje que não tem dinheiro, olha só, se ele disser hoje que não tem dinheiro para fazer as indicações que os vereadores colocam lá dentro, e não vai poder ser feito, então vai só pagar a folha de pagamento. E vamos continuar nessa lista. Na opinião do senhor, deve demitir o pessoal? Como é que é? Para enxugar infelizmente. Demitir todo mundo? Enxugar. Tem que demitir todo mundo? Não, todo mundo não. E como é que vai encher? Não, a maioria, né? Para poder baixar. Não, se hoje a gente está com 61%, tem que ficar com 51%. Tem que demitir quantos? Então a gente tem que demitir o quê? A gente tem que demitir aí dos funcionários da prefeitura. Da prefeitura. Tem que ser demitido 20%.
20% dos funcionários da prefeitura. Tem que demitir, sim. Infelizmente, para a gente poder chegar a um nível de padrão, de excelência, de administração dentro da prefeitura, tem que ser enquadrado, inclusive, diante da lei. Diante da lei. Só permite 51%. Não foram demitidos uns então, agora, não? Uma parte dos contratados foram demitidos. Não tenho conhecimento disso. Eu estou sabendo que em julho não foi pago e como se tivesse sido exonerado do cargo de 31 de junho. Em julho ele não teve até que trabalhar, não receberam em julho. E que o contrato foi refeito no mês de agosto. Os voltaram. Para passar um mês sem pagar isso, para tentar enquadrar essa lei. Então, se não tem dinheiro para fazer o calçamento, saneamento, então como é que tem dinheiro para criar uma agência dessa, para ter um custo no valor de 100 mil reais, e criar mais 8 mil de salário e alugar mais um prédio? Então, tem alguma coisa que está havendo que não estamos conseguindo chegar a um comum acordo. Então, não sou mais inteligente, não sou mais burro, mas na minha consciência eu não permito, não vou permitir, não vou ser conivente com nada fora da lei e as coisas que prejudicam a cidade. Se vai ter que demitir 10 ou 20% do quadro hoje da prefeitura, dos apadrinhados políticos, eles têm, então, que criar meios alternativos. Eles têm que dar incentivo para as empresas virem para a pesqueira. Eles têm que dar incentivo fiscal. Isso vai gerar emprego. Então, se as obras forem feitas na cidade... As empresas que não vêm para aqui, geralmente alegam a falta d'água. Então, que a empresa viria para a pesqueira. Quanto à falta d'água, já foi feita audiência pública solicitada por mim, audiência pública, que na audiência pública que tivemos aqui, o diretor da Compesa, as pessoas dos movimentos sociais, dos sindicatos e todo mundo presente, não tivemos um representante do governo na reunião. Então, você acredita que eu tenho que ficar satisfeito com uma situação dessa, do prefeito não comparecer à audiência pública com a Compesa para a gente cobrar as ações necessárias para ter mais água na cidade de Pesqueira? O prefeito não está presente na audiência pública e sabíamos que ele estava em Pesqueira com o secretário de Agricultura do Estado. Estava na cidade e não foi a audiência pública realizada. Então, temos que ver, temos que priorizar realmente as ações para o povo. Hoje, a coisa que mais aflige o povo, na verdade, é a falta d'água na cidade. Mas essa doutora aí, que inclusive vai empregar mais de 300 pessoas agora na região, esses canos enormes que tem ali em frente e aqui próximo a Sanharó, e está todo vapor esse negócio. Você acredita que nessa água chega a pesqueira um dia? Para pesqueira, para chegar, se a água fosse em Arco Verde, pulasse pesqueira e fosse para Belo Jardim, eu acreditaria. Mas como tem pesqueira, poucas coisas realmente são concretas e hoje eu só acredito realmente quando as coisas já estiverem acontecendo. Porque... O depósito dos canos é em Pesqueira, as marcas estão em Pesqueira. O depósito do cano é em Sanharó. Bem pertinho de Sanharó. Em Sanharó, não é em Pesqueira. O depósito dos canos é feito na cidade de Sanharó, não é em Pesqueira. Está cavando, você não... Está em Pesqueira, mas eu só acredito quando essa água passar por dentro do cano. Feito São Tomé. E eu também, enquanto não, eu posso até achar que é só promessa eleitoreira. E sabemos hoje que Pesqueira talvez tenha uma oportunidade única de angariar recursos junto ao governo do estado para fazermos as coisas dentro da cidade, porque se já foi alegado que Pesqueira era contra o governador, hoje nosso prefeito é do mesmo partido do governador e ele não está querendo manchar a imagem dele nada porque ele galga a presidência da República. Então, é um momento de cobrarmos, já perdemos... Ele está com 4% aí já. Mas a gente já perdeu, vamos dizer no caso, o único órgão da Receita Federal que tem em Pesqueira, que era... A Secretaria da Fazenda? Então foi para Belo Jardim, já começamos perdendo por aí. Aí vamos perder espaço também nos secretários que estamos importando agora de Belo Jardim. Secretário de... O secretário de urbanismo hoje é de Belo Jardim, né? Então eu acredito que existem pessoas em Pesqueira hoje com iguais condições e se a gente procurarmos, existe até com melhores condições de exercer um cargo desse dentro da cidade de Pesqueira. Então não sabemos o sentido e qual a ligação que tem hoje, mas quando você me pergunta hoje se você tem crença que essa água realmente vai chegar, eu ainda fico desconfiado. Nós tivemos um boato
as pessoas comentaram que o senhor estava em acordo já com o prefeito para deixar de ser oposição e trabalhar junto a ele agora nessa gestão. Isso é verdade? Ô Francisco, você acha que eu estou trabalhando contra o prefeito? Com todas as declarações que eu dei aqui hoje, você acredita que eu estou contra o prefeito? Não, você está a favor, eu estou a favor da cidade. Da população, a favor da população. Então, no dia que eu deixar de estar a favor do povo e da cidade, para estar junto do prefeito e balançar a cabeça, até para os erros que ele está cometendo, eu vou estar de comum acordo com uma coisa errada, contra o povo, mas contra a minha própria essa consciência. conversa houve, não? Conversa, existe conversa de Mas todo o senhor sentido. nunca sentou com ele para conversar? Já sentei várias vezes. Não, para conversar? Já sentamos esse ano, já sentamos 3 vezes. Onde eu expus todas os meus anseios e todas as prioridades que eu achava que deveria ter dentro de um governo. Então, como eu disse a você, cada um tem um ponto de vista e são defendidos de forma diferente. E é bom que seja assim, ninguém pode ser igual. Ninguém é igual, exatamente. Agora, a coisa não funciona. Eu hoje posso dizer a você que a gente tem pouquíssima coisa em comum acontecendo hoje dentro do município de Pesqueira. Então, as escolhas das pessoas que trabalham, a forma como é conduzido hoje o governo, as obras andando a passo de tartaruga ou não acontecendo, e priorizando uma agência que vai gerar uma despesa de 100 mil, e a gente vai numa rua no Carimbó, a gente vai em Baixa Grande, a gente vai no distrito, e a gente vê o pessoal, o esgoto correndo a céu aberto, as crianças adoecendo. Então tem algumas coisas que nos comovem, e eu não sei qual é o tipo de portanto, vai de prioridade dar o seu recado aí para a população, e lhe agradeço a entrevista e peço desculpa por ter avançado tanto assim, mas são assuntos do povo, e o Vida News fica por aqui com mais um vereador aí no vídeo para você.